Fala galera, seguindo a temporada Monkin no Vale do Silício, estamos aqui hoje com um dos convidados que a galera mais falou. Fala com ele, pessoal do Cubo, pessoal de grandes empresas. Eu sou Eduardo Vieira, fundador e CEO da Monkin, estou aqui hoje com o Manuel Lemos, bem-vindo. Opa, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quem tá assistindo a gente. Isso aí. Cara, conta pra gente quem é você, pra quem não conhece, e pra quem conhece também. Legal. Quem que é Manuel Lemos? Pô, Edu, valeu, obrigado pelo convite. Bom, eu sou Manuel, engenheiro da computação brasileiro, sou de Minas, de Araguari, cidadezinha lá do Triângulo Mineiro, mas comecei a mexer com tecnologia muito cedo, comecei a programar computador tipo com 8, 9 anos de idade, meio autodidata ali, e acabei fazendo engenharia da computação na Unicamp, depois me envolvi com o mundo de internet, startups, etc. E agora estou morando aqui no Vale do Silício, né? Eu brinco que eu vim para cá a primeira vez há 27 anos atrás, acho que 28 agora, e depois desse tempão resolvi passar uma temporada maior aqui e vim com a família o ano passado para cá. Né? Legal. E quando a primeira vez você veio pra cá, você veio por quê? Foi em 97, você falou aqui. 97, eu tinha acabado de me formar, né, no curso de engenharia de computação lá na Unicamp, eu fazia pesquisa na área de computação de alto desempenho, né, supercomputação, computação paralela, e eu vim atrás dos fabricantes de computador, sempre fui um nerdão da gema, assim, né, eu gosto de pôr a mão na massa, gosto de programar, tô programando, hoje em dia tenho programado, mas eu vim aqui atrás dos grandes computadores que eu estudava e que eu queria usar. Então, eu estava entre terminar a graduação e começar o mestrado lá na Unicamp, tinha alguns meses de férias, eu vim para casa de uma amiga que morava aqui no Vale do Silício, ainda mora aqui, mas ela morava em Mountain View, agora ela mudou, e aí eu fiquei uma temporada aqui no auge da pré-bolha, assim, da internet, né, foi bem interessante, assim. Legal. Comparando, talvez 97, auge, pré-bolha, internet olhando muito, agora a gente tá no momento de AI, só se fala disso, eu tô aqui há quase 2 meses, qualquer evento é um insight diferente, são pessoas muito técnicas falando sobre o assunto, acho muito legal e tu deve ter aprendido muito. Como é que você sente as principais diferenças daquela época pra cá e similaridades, talvez? Tá, ótima pergunta, cara, eu acho que a vibe do momento, assim, de que parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo, eu acho que isso é muito parecido, né? Quando eu vim para cá a primeira vez, eu não tinha muita noção dessa questão das startups, do empreendedorismo, eu era um engenheiro, um cara técnico, focado na tecnologia em si. Então eu vim atrás da tecnologia, ainda não tinha muita noção do que estava rolando no mundo de negócio. Eu fui perceber isso mais depois que eu voltei pro Brasil. Então eu acho que tem a mesma vibe. A diferença que eu vejo é que naquela época você estava criando muita infraestrutura para as coisas, né? A internet estava chegando, ou tinha acabado, a web, né, vamos falar assim, tinha acabado de chegar. A web aparece em 93, foi quando eu entrei na Unicamp. Então, quando eu estava aqui, 97 para 98, estavam aparecendo as primeiras grandes empresas de internet. Né? O Google nem estava no Googleplex lá ainda, né? Nessa época, ainda era um prédio da Silicon Graphics ali. Então, essa vibe eu acho que é a mesma. A diferença eu acho que é isso. Ali a gente estava criando muita coisa, as coisas ainda eram uma grande promessa do ponto de vista, as pessoas vão de fato usar a internet comercialmente ou não. Tanto que a gente teve a explosão da bolha, né? Muito das startups que foram criadas ali não entregaram, não viraram grandes negócios, né? Teve o crash da bolha.com, vamos falar assim. Hoje não, hoje a internet está com, sei lá, alguns bilhões de pessoas usando a internet no dia a dia, faz parte das nossas vidas, e a hora que a gente traz tecnologias como o AI, imediatamente ela está na mão dessas pessoas, né? Tanto que a gente vê a velocidade de adoção dessas tecnologias novas é muito grande. Então, acho que essa é a grande diferença. E outra coisa que eu acho que é diferente, eu não tenho talvez tanta noção daquela época, é a quantidade de dinheiro que está entrando nesses investimentos, né? Então, quando a gente vê a quantidade de dinheiro, por exemplo, que está sendo colocada em empresas de tecnologia agora, a gente nunca viu esse tipo de coisa. Talvez ali em 2021, né, teve, mas está voltando, né, essa coisa. Então, eu acho que essas são as características que eu percebo, assim. Legal. E por que você decidiu vir para cá nesse momento? Ótimo ponto, cara. Eu vim para cá para
para fazer um curso em Stanford em 2023. Né? Naquele momento eu estava junto com o Anderson, que era meu sócio lá na Redpoint, a gente estava ajudando o Itaú a desenhar um fundo de Venture Capital, que seria um Corporate Venture Capital do Itaú. A gente já estava ali nesse processo há coisa de um ano e meio, e eu vim fazer um curso de formação executiva em Stanford, né, que é o SAP, e durante o curso eu percebi que, poxa, tem uma coisa nova acontecendo aqui no Vale do Silício, o Vale do Silício voltando a ser o centro, né, da atenção assim, do ponto de vista do que está acontecendo em tecnologia no mundo por conta de inteligência artificial e de algumas outras tecnologias que andam juntas, né, de inteligência artificial, robótica, muita coisa na parte de energia, a quantum computing é outra coisa que também está ali na esquina, né. Eu falei, poxa, dependendo de como for o andamento do projeto aqui com o Itaú, se o projeto não decolar, seria interessante eu vir para cá, passar uma temporada aqui com a família para me conectar com esse ecossistema. A gente acabou decidindo não lançar o projeto lá do Itaú naquele momento, e aí no começo do ano passado, eu com a minha esposa e minhas filhas, a gente falou, poxa, vamos passar uma temporada lá no coração no olho do furacão ali, né? E aí a gente mudou para cá em julho do ano passado, tem, sei lá, 8 meses que a gente tá aqui, e tá sendo uma aventura interessante, assim. Acho que tá entrando na linha de... Você hoje é board de várias empresas, por que você tem mais levado para eles do que você tem visto no Vale, que talvez não tá chegando no Brasil, de certa forma? Cara, Hoje acho que as coisas chegam relativamente rápido, né, no Brasil, até essa é uma característica, comparado com... Exato, a característica da internet, mas o que eu tenho falado muito nos conselhos que eu faço parte, ou nas empresas que eu tô ajudando, é para abraçar logo essa tecnologia, assim, isso não é uma coisa que a gente acha que pode acontecer. A revolução que vem de inteligência artificial está acontecendo agora, né? E ela só vai ficar mais impactante, mais abrangente e andar com velocidades maiores, porque quase tudo que aparece agora é construído em cima do que foi construído anteriormente. Então a velocidade só vai crescer. Então o que eu digo é, cara, abracem isso. E nem todo mundo está com essa mesma... vamos dizer assim, com essa mesma mentalidade, com essa mesma percepção. É muito fácil quando a gente vê uma tecnologia nova, você se apegar nas coisas que ela ainda não faz, ou nas coisas que ela faz mal. Né? Quando a internet apareceu, todo mundo falava, poxa, mas quem que vai colocar um cartão de crédito num site que você não... Hoje, praticamente quase todas as transações que a gente faz são online, né? E acho que a gente estava falando antes aqui também, que as plataformas agora, elas estão mudando muito mais rápido, né? As aplicações, a tecnologia está mudando muito. A gente testou algumas ferramentas para edição de vídeo, por exemplo, e aí eu até falei, já usou essa plataforma? A pessoa falou, não, muito ruim. Qual foi a vez que você usou? Faz 2 semanas. Cara, usa agora. Já mudou completamente, já está muito mais inteligente. Então, assim, acho que essa exponencialidade da melhoria da tecnologia e das soluções vai ser muito mais rápido. Então, assim, você não pode ter a cabeça fechada, porque você tem que olhar todo dia o que tá rolando. E você tem que olhar para isso pensando assim, como é que esse negócio vai estar daqui 2, 3 anos, porque esses 2, 3 anos vão chegar muito rápido. Então, um ponto legal é, tipo, quando apareceu ali o ChatGPT, ou até antes um pouco, quando apareceu o GPT 2,5, que pouca gente teve acesso, muita gente olhou para aquilo e falou, poxa, mas esse negócio mal consegue formar uma frase que faça sentido. Né? Quando o ChatGPT chega, foi aquele choque. Falou, opa, tem alguma coisa aqui, mas ele alucina, ele não faz conta direito, tem um monte de coisa que ele não faz. Mas a velocidade de evolução é muito grande. Então, tem que ter essa, vamos dizer assim, olhar um pouco mais para frente e entender que o que você está vendo da tecnologia agora, grande parte desses problemas vão estar sendo resolvidos amanhã, entendeu? Legal. A gente fez uma pesquisa até no canal aqui, tem muito executivo, tem muita gente mudando de carreira, ou tem gente querendo criar uma startup, são pessoas que estão no mercado de certa forma, só que estão querendo mudar alguma coisa. O que você acha que ela tem que aprender? O que ela tem que estudar? O que ela tem que ler? Eu tô vendo muito aqui no Vale, uma questão das pessoas são muito mais técnicas, né? A gente tá acostumado no Brasil com aquele empreendedor mais vendedor, aqui são muito técnicos. O que você indicaria para quem... Acho que todo mundo quer saber de IA, todo mundo quer aprender, mas o que a pessoa pode olhar no seu dia a dia ou começar a estudar aos poucos pra estar acompanhando e estar dentro dessa jornada? Tá atualizado, no caso. Cara, a gente tá vivendo primeiro que uma coisa muito legal que a inteligência artificial tá trazendo, né, esses modelos de linguagem, etc., é que eles estão trazendo a possibilidade de você ter um super cara técnico do seu lado, o tempo inteiro, 24 horas por dia, que conhece praticamente de qualquer assunto. Então, é claro que
quanto mais você conhecer da tecnologia, melhor, mas é irreal a gente achar que todas as pessoas vão virar técnicos do dia para a noite. Por outro lado, qual que é para quem está começando um negócio, eu daria um recado, assim, foca muito mais em entender o problema que você quer resolver. Eu acho que a cabeça de produto, né, de como é que eu vou usar a tecnologia disponível para resolver um problema que seja relevante para as pessoas, eu acho que essa é a cabeça mais importante, é o que vai fazer mais diferença. A tecnologia está disponível para te ajudar a colocar essa coisa em prática. Então, agora está muito na moda a história do vibe coding, né, que é você praticamente programar computador conversando com um modelo de inteligência artificial especializado em uma linha de código. Sem escrever uma linha de código. Eu mesmo tenho brincado bastante com isso. Isso é muito legal, porque a distância entre a ideia da pessoa que pensou num produto ou numa solução e um primeiro protótipo, uma primeira versão daquilo, começou a diminuir de maneira drástica. Então, esse gargalo técnico que a gente tinha ali, de eu preciso agora de um moleque programador aqui para me ajudar a colocar essa ideia no papel. Talvez você já não precise mais. Pode ser que em algum momento você vai ter problemas para escalar, segurança, e essas soluções ainda não estão 100% prontas para isso, você vai precisar de alguma ajuda técnica. Mas eu não pararia pela falta do conhecimento técnico e dessa ajuda técnica, porque hoje dá para você fazer coisa muito rápido, entendeu? E até pegando, né, eu participei muito do boom de startups que teve ali em Floripa, por exemplo. Teve Neo, teve RD Station, que você participou, né? Eu lembro que chegou no momento que as startups que estavam nascendo não tinham fôlego porque não conseguiam contratar um CTO, ninguém queria, porque o CTO tava ganhando muito dinheiro aqui fora, aí não conseguiu contratar alguém bom, então assim, esse problema meio que foi resolvido porque você pode... Quem tem ideia, quem sabe de negócio, quem tem a solução, começa a montar ali e faz um produto, faz pelo menos uma MVP, uma demo. Então, o segundo problema já existia, né? Então agora só precisa acelerar. E outra coisa, e o cara que já é desenvolvedor, ele vai ficar muito mais produtivo do que ele era sem esse tipo de ferramenta. Por exemplo, eu mesmo, não me considero um bom desenvolvedor. Eu escrevo código, já escrevi muito código, mais para os meus projetos do que profissionalmente. As pessoas que trabalharam comigo, que eram desenvolvedores profissionais, falaram que meu código era muito ruim, cheio de gambiarra, acredito. Mas o que é legal agora, com essas tecnologias novas, eu passei a poder codar num monte de plataformas que eu não conhecia, que eu não preciso mais levar semanas para tentar estudar aquilo, para as minhas necessidades. Né? Eu não estou colocando nenhuma solução enterprise para um banco usar na rua. Então eu acho que esse vamos falar assim, suporte que essas ferramentas vão trazer, estão trazendo já para as pessoas, a gente tem que abraçar e usar. Legal. Então, o tempo ficou mais curto, o custo ficou menor, e onde vai ser o gargalo? Como é que você pensa o produto? Que problema que você quer resolver, entendeu? Legal. E até o Iago, que está estudando no Stanford agora, tá aqui, ele trouxe um exemplo legal no evento que ele estava, que ele sentou num cara, tinha 60 e poucos anos, um programador super sênior. E aí o cara falou, cara, eu nunca tive tão produtivo na minha vida. Porque eu sei fazer, eu sei os atalhos pegar, eu entendi como é que a inteligência artificial funciona, entendi como é que eu converso ali nos LLMs. Então assim, eu nunca tive tão produtivo como tô agora. Então é bem isso. Quanto mais você sabe, mais atalhos você consegue pegar e você entende o que fazer, o que pegar. Eu tenho um exemplo legal. Durante a pandemia, eu resolvi montar um app de tipo de contact tracing dos casos de Covid, chamava Virus Map BR. Eu fui aprender uma tecnologia do zero ali de novo. Eu fui aprender Dart, Flutter, usar Firebase, etc. E eu fiquei uns 3 meses, montei um appzinho, ficou legal, mas não consegui publicar eles na App Store. Mas foi um trampo de aprendizado. Coisa de umas 2 semanas, eu fui brincar com o Cloud Code. Eu queria fazer uma ferramenta que um amigo meu já tinha feito algo parecido, de colocar um modelo de inteligência artificial para jogar aqueles adventures de texto, né, que a gente jogava antigamente, tipo Zork. Em algumas horas eu montei o negócio funcionando, sem escrever uma única linha de código, numa plataforma que eu nunca usei. Né? Então, esse tipo de coisa ficou possível. Isso era uma coisa que alguns anos atrás era não imaginável. Assim, né? Por outro lado, por ser tão fácil, você acha que não vai começar a aparecer muitas plataformas que talvez não tenham profundidade tão grande? Como é que você tem visto isso? Eu acho que vai. Eu acho que a gente vai ter, assim, a inovação, ela precisa de um negócio que chama variância. Você precisa de ter volume, né, de ideias, de produtos, de coisas sendo testadas, para que as boas, as que têm, vamos dizer assim, razões de continuar existindo, continuem ali. Então, é claro, ficou mais fácil criar soluções, vão ter mais soluções aparecendo. Entendi. Todas vão dar certo? Obviamente não.
Mas o legal é que vai ter muita solução sendo desenvolvida para problemas que antes ninguém estaria cuidando deles porque era relativamente caro ou não atrativo para o cara fazer. Agora vai ter. E algumas dessas vão dar certo. Então, assim, no fundo, né, você tem um grande funil entre ideias, protótipos, testes, empresas que nascem e as que sobrevivem lá. Tem muito mais coisa entrando na boca do funil em diferentes áreas. Sim. O resultado final, acredito que vai ser melhor. Agora, tem o processo no meio do caminho, o funil, a natureza aí, ela vai fazer seu papel, entendeu? Porque eu até vi algumas empresas que estavam com uma ideia aqui de fazer um CRM, mas assim, daqui a pouco a OpenAI vai criar um link, você bota ali, junta tudo, então assim, essa é uma dor da galera. Essa é uma discussão que ela sempre existiu, né? Sempre que a gente olhava uma startup para investir, por exemplo, lá na Redpoint, a gente sempre tinha essa discussão, poxa, mas isso aqui é uma coisa que o Google vai fazer? Acho que a pergunta não tem que ser essa, a pergunta tem que ser assim, isso aqui é uma coisa que o Google realmente vai ter motivação para fazer no tempo de vida dessa startup, ou o Google, que eu digo como exemplo, mas qualquer uma dessas grandes plataformas, né? E eles não vão fazer tudo, eles também têm que focar, né, no que eles vão trabalhar. Agora, é claro, se o que você está construindo está na borda do que já é uma atuação de um desses players grandes, e é um caminho natural para eles irem para aquele mercado, para aquela solução que você está fazendo, pode ser que você está construindo uma coisa que na próxima respirada e crescimento daquele player ali, ele passa por cima de você. Então, esse é um trade-off que você tem que pensar. Tem um pensamento legal que o pessoal, eu já escutei algumas pessoas falando aqui, que é, nesse mundo de AI, você tem que tentar se posicionar tem duas caixas assim para você posicionar. Ou você vai ser uma empresa que a evolução dessas plataformas também vai te fazer evoluir, ou seja, você é como é que eu posso dizer, propelled, você é acelerado pela inteligência artificial, ou você vai ser um cara roadkill do AI, é um cara que vai ser atropelado pelo AI. Entendi. Então depende de onde você se posiciona. Se você se posiciona num lugar que, poxa, amanhã os modelos vão estar 10 vezes melhor, isso é bom para mim e eu vou estar 10 vezes melhor também, ótimo. Agora, se você está naquele lugar que é, poxa, se os modelos melhorarem, o que eu estou fazendo não é mais interessante, talvez você está num lugar que você pode ser um roadkill de AI. Legal. E agora, até para ficar um pouco mais mensurável, pessoal, você, com cabeça de investidor, o que você tem visto de aplicações legais que resolvem um problema real de AI? Poxa, bem legal, assim. Eu tenho olhado muita coisa, né? Eu tenho passado muito tempo aqui conversando com founders, com fundos, né? Cara, eu acho que você tem algumas categorias de problema que o pessoal já está evoluindo bastante neles, né? Tipo, tudo que é ganhos de eficiência em operações dentro de empresas, isso vão sendo os low-hanging fruits do AI, né? Você pensa assim, uma pessoa que vou criar uma solução para resolver problema de atendimento de um call center. Grande parte do conteúdo dos call centers são as mesmas questões o tempo inteiro. A grande parte desse conteúdo já está gravado nas gravações, nas ligações que o call center vê acumulando ao longo do tempo. Então, poxa, essa é uma aplicação muito natural para você usar aquela massa de dados existente, fazer um fine-tuning ou treinar um modelo e colocar o modelo para colocar a inteligência artificial para resolver. Isso está acontecendo across the board, né? Acho que todo mundo vai buscar esse tipo de solução, deixar o seu atendimento mais eficiente. Então, esse tipo de coisa a gente está vendo everywhere. Eu brinco que isso ainda é meio rádio na televisão. Você está usando a plataforma nova, mas para resolver um problema exatamente igual você resolvia ele da maneira anterior. Né? Será que a gente não deveria pensar diferente? Que poxa, você vai ter um AI acompanhando a vida do cara e a hora que vê que o cara se esbarrou num problema, o AI já vai falar com ele lá. Não é? Você não precisa nem mais ter a ideia de eu vou ter um call center que vai falar com o cara. É um negócio. Aí a gente começa a ver aplicações onde a inteligência artificial é nativa, né? Você pensou a aplicação, vamos falar assim, usando as capacidades da tecnologia que você está, ao invés de só usar ela no modelo que você já tinha. Então a gente começa a ver esse tipo de coisa também. E tem coisas muito malucas, né? Você pensar assim que tudo que está acontecendo na área de criativos, né? Que é uma área que você conhece bem. Cara, há pouco tempo atrás a gente achava que criatividade era o nosso terreiro, assim, né? Computador não vai pôr a mão. E a gente está vendo que
computador está colocando a mão e Sim. está possibilitando a gente criar coisas muito legais. Então, eu acho que a gente vai ver esse tipo de aplicação o tempo inteiro. Assim, hoje, na minha cabeça, né, em que áreas que a gente vai ver AI sendo aplicada? Em todas. Across the board. Assim, eu acho que vai ser, daqui a pouco a AI vai ser igual a energia elétrica, ela vai estar em tudo. Igual já é um pouco a internet hoje, né? Legal, legal. Eu tive um evento com o Alex Dantas, da Circuitlant, e ele trouxe algo muito legal, que, sei lá, a galera de criatividade, artista, não, nunca vai ser tão criativa quanto o humano. Vocês rodaram uma pesquisa que parece que a AI já tá conseguindo ser tão criativa quanto 1% dos principais artistas da história, sabe? Então, assim, já tá conseguindo entregar um nível, claro que tem alguns problemas, não dá pra resolver ainda, mas, assim, já caiu por terra, e a gente começa a ver, como eu falou, as aplicações da área de criação, na área... antes a AI não conseguia fazer um dedo, tem aquele vídeo histórico do Will Smith comendo pedra, né? Hoje já consegue fazer o dedo, já consegue fazer texto, já teve atualização, então assim, as coisas estão tão rápidas que ou você abre a cabeça, que eu acho que é muito mais de mentalidade, como a gente falou antes, do que qualquer outra coisa. A tecnologia tá aí. Eu ainda acho assim, eu acho que o papel nosso vai ser muito em encontrar os problemas, e isso requer uma sensibilidade, requer muita criatividade. Eu acho que isso é o papel nosso mesmo, a gente vai continuar. A tecnologia vai ter para diminuir o atrito que tinha entre as nossas ideias e a implementação, seja no mundo criativo, seja no mundo de implementar software de computador, resolver outros problemas. Eu gosto muito de olhar para a tecnologia como uma coisa que empodera e traz mais capacidade para o ser humano, né? Sempre foi isso, né? Desde a primeira ferramentinha lá dos homens das cavernas ali até hoje, né? Então eu não vejo esse como um problema, assim. Claro, a gente vai ver impactos no mercado de inteligência artificial, o que vai acontecer com o trabalho, como é que vai mudar, mas em geral tendo a ser otimista com para onde a gente está indo. Talvez tenha turbulência no meio do caminho, entendeu? Legal. E são ondas, né? Eu lembro quando chegou, falar, não, a AI vai substituir tudo. Depois o pessoal, não. É quem não souber AI. Agora já tá uma linha de, não, acho que vai substituir tudo, mas vai mudar o jeito como a gente pensa hoje. Então, assim, eu acho que o mindset e como a tecnologia tá avançando, o jeito como a gente pensa das coisas também, né? É muito legal. Eu lembro que toda palestra era, não, a AI não vai substituir quem não souber. A gente já olha assim pra um lado hoje, vai substituir sim. Aí você vai ter que aprender a fazer outra coisa ou o trabalho vai mudar, né? E você vai poder usar AI para fazer o que você faz de maneira melhor. Eu acho que assim, é claro que a hora que você pegar um exemplo talvez bobo, assim, a hora que você usa uma máquina para fazer um trabalho do humano, você substituiu de certa maneira aquela atividade específica, não quer dizer que você deixou a pessoa useless, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa generalização e achar que isso é só 0 ou 1, assim, né? Existem tons aí no meio do caminho. Agora, vem, sim, aplicação de AI em muita coisa que a gente faz hoje que não faz sentido mais você deixar o humano fazer. Como é que a gente vai acomodar isso? Aí a grande discussão é essa, entendeu? Legal. Falando agora sobre Venture Capital, investimento, quando você começou a investir como investidor? Cara, como investidor profissional mesmo, foi em 2014, quando eu virei sócio da Redpoint. O que é Redpoint, para quem quer saber? Legal. A Redpoint eVentures, né, é um fundo de Venture Capital que foi fundado em 2012 pelo Anderson, mais 2 fundos aqui do Vale do Silício. Um é a Redpoint Ventures, né, tem a confusão. Redpoint eVentures é o nome do nosso fundo lá no Brasil. E a eVentures, que era outro fundo aqui do Vale também, que agora mudou de nome, chama Headline. Então, esses 2 fundos do Vale do Silício ajudaram a fundar um fundo no Brasil, que é a Redpoint Ventures, que tinha 3 sócios no final, 3 Managing Directors, eu, o Anderson e o Romero. O Bayer foi sócio lá também, o Pripas trabalhou com a gente, então um time muito legal. E entre 2012 e até agora a gente basicamente fez investimento em empresa de early stage no Brasil de tecnologia. Então, nosso foco era fazer investimento série A, a gente acabou fazendo um pouco de seed também, um pouco de Series B, mas sempre no mercado Latam, assim, a maior parte dos deals no Brasil. Nós lançamos 2 fundos, tem um monte de empresa super legal no portfólio, a gente muito feliz assim, com o portfólio que a gente construiu, e é isso aí, essa história Hoje a gente não está investindo mais, hoje a gente só gere os fundos e o portfólio já existente. Assim. O que tem de startup
Cara, o pessoal conhece bastante RD Station, a Passei Direto, Memed, Pismo, Acredita, Sami, até um monte de empresa muito legal. Minuto Seguros, a ABC da Construção, as bikes do Itaú ali, a Tembice, é uma empresa que a gente investe. Não, bem legal, bem legal. Acho que esse mundo não é novo, eu tô no Cuba há 3 anos, mas já trabalho com inovação ali, Venture Capital acho que já faz uns 6 anos, e acho que vocês sempre foram uma referência e parabéns pelo trabalho. Acho muito legal. O pessoal fala muito bem. Talvez eu conheci muito acompanhando e vendo sobre vocês. Muito legal. A gente tinha um DNA interessante, que eram 3 engenheiros da computação, né? Com um passado grande ligados a empreendedorismo, assim. Então a gente gosta muito, a gente entende a cabeça do founder, né? A gente já passou por uns perrengues ali. E o que mudou de lá para cá? Questão de investimento e venture capital? Cara, acho que mudou tudo, assim. Acho que o ecossistema, quando o fundo começou, quando a Redpoint começou em 2012, eram tipo meia dúzia de fundos, assim, com o nosso porte, fazendo o tipo de atuação mais profissional que a gente fazia, com essa cabeça bem de Silicon Valley, de ajudar os founders. Hoje a gente tem centenas de fundos operando no Brasil, né? Acho que mudou muito, assim, a quantidade de empresas sendo criadas mudou absurdamente. Pra você ter uma noção, quando a gente começou o fundo ali, nos 2, 3 primeiros anos de operação do fundo, a gente tinha uma visibilidade das empresas que estavam fazendo captação no Brasil muito alta, tipo 90%. Não era perfeito o nosso número, porque né, era uma autocontagem, a gente mesmo fazendo essa estatística. Mas a gente achava que a gente cobria um volume significativo das empresas no nosso target que estavam procurando investimento. Nos anos finais do fundo, era impossível keep track disso. Né? O número de empresas cresceu absurdamente. Só para você ter uma noção, no auge do nosso período de investimento, a gente avaliava, sei lá, 2.500 empresas por ano para fazer 10, 9 deals. E com certeza a gente não olhava todas. Então, isso é uma mudança legal. E eu acho que a qualidade dos founders mudou bastante. Assim, os founders brasileiros cresceram muito de qualidade nesse período todo. Você vê que as empresas tem um monte de casos de sucesso super legal, né? Tem Nubank, Acreditas, tem um monte de história muito joia. Então, acho que o mercado amadureceu num sentido muito, muito legal. Assim. Legal. E qual a diferença do mercado de Venture Capital daqui para o Brasil? Ótima pergunta, cara. Eu acho que assim, é sempre muito difícil comparar qualquer outro ecossistema do mundo com o Vale do Silício, né? Isso acontece aqui no Vale, sei lá, mais de 50 anos. E a indústria meio que nasce, não a indústria de venture é mais antiga, né? As grandes navegações já tinham um quê de venture, né? Mas esse venture capital de tecnologia meio que nasce aqui. Então acho que é difícil comparar. Principais diferenças que eu vejo, primeiro é a liquidez, a quantidade de recurso é algumas ordens de magnitude maior do que o que a gente tem num ecossistema tipo Brasil, que melhorou bastante. A quantidade de empresas que estão sendo criadas, o teor tecnológico das empresas. E uma característica que agora eu estou percebendo ela mais, nesse período que eu estou aqui, é o tamanho do mercado aqui para grande parte dos business, ele é muito maior do que no Brasil. Não é que ele é 10 vezes maior, em alguns casos ele é 100 vezes maior. Então, nos primeiros meses que eu estava aqui, eu falando com alguns founders, eu olhava pro founder, gostava do cara tecnicamente, gostava do produto, mas eu falava, poxa, esse produto é muito nichado, esse cara não vai conseguir captar a rodada que ele está falando. Virava as costas, o cara captou $20 milhões. Eu falava, o que eu não estou enxergando? E aí uma das sacadas o mercado é muito maior, então obviamente acomoda mais e tem mais liquidez, então essa é uma característica bem interessante. Assim, Legal. E o que você dá de dicas para quem está montando um fundo no Brasil? Acho que muita gente que está criando fundo, eu escutei várias vezes, chega muito assim, o que você dá de dica? Caramba, acho que assim, montar um fundo, acho que as 2 primeiras coisas que você deve ter em mente, assim, é um projeto de muito longo prazo, fundo de Venture Capital. É um projeto que, assim, imagina que você começa um fundo hoje, você fala assim, juntamos nós 3 aqui, vamos começar nosso fundo. A gente vai levar aí 1, 2 anos para pôr o fundo de pé, captar o primeiro fundo, vamos investir ele por uns 2, 3, 4 anos, mas a gente vai ver resultado mesmo disso daqui uns 10, 12, 14 anos.
do primeiro fundo que está começando agora. Então, é um projeto de longo prazo, né? Essa é a primeira coisa. E sendo um projeto de longo prazo, a sociedade tem que estar muito alinhada. A gente tem que estar preparado, estamos entrando aqui, vamos entrar nessa caverna aqui, daqui 14 anos a gente sai de lá, né? Então, acho que são essas as características. E a outra coisa é assim, isso era muito o DNA nosso, da Redpoint, continuo acreditando bastante nisso, se posicione claramente, e eu acho que o posicionamento correto de qualquer fundo é você tem que ser o cara que joga no time do founder. Né? Muita gente fala que faz isso e não faz. Não é tão simples fazer isso, porque várias vezes você vai ter, vamos dizer assim, momentos onde existem tensões, existem decisões que têm que ser tomadas ali que podem pôr esse posicionamento em questionamento, mas no final do dia você deveria sempre estar pensando nisso, porque o bom founder vai escolher o fundo que trabalha com ele. Então, o founder deveria fazer uma bela due diligence do fundo que ele vai pegar dinheiro, e isso vai aparecer. Então, o dia que você não foi, vamos falar assim, o dia que você prometeu pro founder, vou jogar com você, e lá na frente você não jogou, o próximo founder vai ficar sabendo. Entendi. Entendeu? Eu escutei um founder, um bom founder, ele falando uma frase bem legal, assim. Ele, cara, quando eu entendi que o fundo é pra jogar comigo e ele não tá fazendo favor pra mim, o jogo virou completamente. Eu comecei a saber quem escolher. Eu comecei a olhar, não olhar só o dinheiro pelo dinheiro, né? Eu acho que é um erro que muitos founders acabam fazendo. É isso aí. E que dica você dá pro founder que tá procurando um venture capital? Bom, primeiro faça um boa due diligence do fundo que você... não, eu acho assim, pro founder que tá procurando dinheiro, primeiro ver que tipo de dinheiro e em que momento que ele precisa. Eu acho que nesse momento agora que a gente tá vivendo com essas coisas todas que a gente falou aqui, de as ferramentas que estão chegando, etc., a gente está vendo uma possibilidade, assim, algo bem real de você começar empresas de maneira muito mais leve do ponto de vista de recursos, etc., do que antes. Então, vê em que momento realmente que você precisa trazer dinheiro, porque a hora que você traz o fundo para dentro, né, a hora que você traz um fundo para o seu cap table, tem coisas da sua vida que vão mudar. Né, o fundo vai jogar com você, etc., mas uma vez que você pega o dinheiro de venture capital, você meio que está assumindo um compromisso de que você vai executar a jornada de venture capital. E a jornada de venture capital é uma jornada de crescimento muito rápido, de maneira muito acelerada, e isso é o sucesso para todo mundo. Se você acha que você não está para fazer essa jornada ainda, pense se você precisa pegar dinheiro de venture capital naquele momento. Eu acho que assim, tem que ter uma clareza assim, de tipo, preciso do dinheiro mesmo ou não, qual jornada eu quero fazer, e uma vez que eu escolhi qual jornada e se eu preciso de dinheiro, aí escolha um bom parceiro para a jornada aí com você, entendeu? Legal. Jogando aqui, falando de Stanford, e você fez curso em Berkeley também, né? Sim. O que você, para quem não conhece, ou até para quem conhece, o que você estudou por lá? O que você viu de diferente que fez você voltar para cá? Cara, eu sou suspeito que assim, eu gosto de estudar. Estudei em Stanford, estudei em Berkeley, estudei no MIT, estudei em Harvard. Tô quase completando o bingo, né? Da cartelinha do bingo. Eu fiz coisas diferentes nesses lugares. De mais longa duração foi a Stanford e MIT mesmo. Muito diferente, assim. Eu gosto muito minha cabeça é muito conectada com o ethos do MIT, aquela história de hack, né? Hack the planet. O termo hacking meio que nasce dentro do MIT. Eu gosto dessa pegada, mas o curso que eu fiz que foi muito importante para mim foi o SAP em Stanford em 2023, porque ele teve um componente diferente dos outros cursos que eu tive, além dele ser de mais longa duração, que foi de ficar on campus, né, dentro do campus por 6, 7 semanas. E aí tem um componente social, assim, de conexão com as pessoas que estudaram com você, muito, muito legal. O que eu acho, assim, cara? Essas escolas, né, são, assim, centros onde muitas das coisas que a gente vai ver daqui a pouco estão sendo criadas e descobertas lá agora. Né? Em todas as áreas, né? Em computação, em física, em química, medicina. Então, são fontes de muito conhecimento com gente muito boa.
todas com uma cultura de, poxa, o conhecimento é super importante, e então acho isso do caramba. Stanford tem uma pegada grande de inovação e de empreendedorismo, que foi outra coisa legal, né? Por estar no Vale do Silício, então você acaba vendo muito dessa coisa aqui. Cara, assim, acho que são experiências muito, muito boas, assim. Quem puder fazer, eu recomendo que faça alguma coisa desse tipo. E o que você aprende ali também? Você aprende muito, muito método, né? Quebrar os paradigmas que às vezes a gente tem, que a gente assume que é verdade, eles são muito bons e, poxa, não pense só desse jeito que você está pensando, veja essas outras alternativas aqui. Isso eu acho muito, muito legal, assim, muito, muito rico. Assim. Para mim, teve um papel importante até na decisão de vir para cá, que foi por ficar aqui algumas semanas e vendo o que estava acontecendo ali, me ajudou a olhar para o Vale do Silício de um jeito pouquinho diferente e ver essa energia que estava começando a acumular aqui dessa história de AI. Eu falei, poxa, seria legal passar uma temporada lá. Então teve minha esposa queria vir estudar aqui nos Estados Unidos, ela tá estudando, então foi um momento legal, assim. Legal. Acho que todos os papos que eu tive aqui, lá, mais de 10, todos falam muito da academia, né? Todos falam das faculdades, universidades, falam das ideias, falam que mudou a cabeça pra caramba, e no Brasil a gente escuta muito pouco, né? Assim, acho que dos executivos que eu falei, poucas pessoas falaram sobre universidades, a não ser que seja um ponto muito específico, mas acho que falta ainda essa ligação negócio e academia, né? Eu acho que tem pouco, acho que tá melhorando, mas, por exemplo, quando eu fui pra Unicamp em 93, eu entrei na Unicamp em 93. Cara, a Unicamp mudou minha vida, assim, eu tive, primeiro, acesso a muita coisa legal. Pra você ter noção, eu conheci a internet, a web, na Unicamp. A internet até que não, mas a web, eu cheguei na Unicamp em 93, o primeiro browser aparece em 93, na mesma hora a gente teve acesso. O Mosaic lá, eu comecei a usar e aquilo mexeu comigo. Eu falei, opa, isso aqui é o que eu quero mexer. E eu tive muita sorte. Eu tive um orientador incrível na Unicamp, que foi o Alcir Monticelli, que foi meu orientador de iniciação científica, depois do mestrado, que eu acabei abandonando o mestrado. Mas eu acho que poderia... Eu não sei como é que é hoje, mas eu acho que, por exemplo, eu não vi essa conexão com as startups, isso eu não cheguei a ver. A gente até fazia pesquisa lá no meu departamento com as concessionárias de energia, que era a área que a gente fazia a pesquisa. Isso eu via, mas não era exatamente igual aqui. Então eu acho que tem muita coisa para a gente se inspirar aqui, mas tem coisa acontecendo no Brasil. A gente começa a ver cada vez mais disso. Eu sou do conselho do César, lá de Recife, né? E o César, poxa, tem uma escola lá dentro do César que é super conectada com essas questões todas. Então, acho que tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Pena que não é tanto em todos os lugares, né? Acho que assim, a gente tem que torcer para que isso cresça e se desenvolva, assim, né? E tem as movimentações legais, até das privadas. O INSPER fazendo um trabalho muito legal com inovação e criando um hub de inovação deles. A Link School criando um projeto novo ali, tem casa até aqui em Palo Alto. Sim. Não, o INSPER é super legal. Eu fui convidado quando o INSPER estava começando a montar os cursos de engenharia do INSPER. Né, me chamaram para um conselho conselho, como é que eu posso dizer, educacional lá, para ajudar a desenhar o curso de engenharia de computação. Eu acabei me envolvendo no desenho de todas as engenharias e depois no comecinho do curso de ciência da computação também, que tinha uma cabeça muito legal, né? De como é que a gente faz um curso todo baseado em resolução de problemas, não é o currículo tradicional do MEC, super conectado com empreendedorismo, prototipação desde o dia zero. Então, poxa, tem muita coisa legal rolando. A Link mesmo, né? Os meninos aqui da casa aqui, que tá aqui no Vale, de vez em quando eu tô lá. Então, tem coisa legal rolando. Né? Legal. E eu me formei, a Monkin começou no meio da Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC, né? Então a gente é um projeto universitário que começou a crescer e eu digo, primeiros 2 anos, 80% dos clientes tinham alguma ligação com a faculdade. Ou eram os nossos amigos que estavam empreendendo ou estavam tocando em empresa dos pais. E eu voltei, faz menos de um ano eu voltei pra lá pra conversar com os professores. Que momento que a gente tá, sabe? Porque eu agradeço muito, assim, o que eu vivi dentro da universidade, os contatos que eu fiz, foi muito legal. Mas o negócio, pelo negócio, era muito focado em fábrica, pô, a gente tava, sabe, umas coisas muito antigas e pouco serviço, muito indústria. Só que agora mudou o currículo pra focar totalmente em empreendedorismo. Tá com uma cadeira lá, então assim, uma universidade federal tá com umas cadeiras trazendo inovação. Então o que eles querem fazer? A UFSC quer meio que assumir o papel de ligar a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, o mundo startups,
A prefeitura começou um projeto muito legal, então assim, tá tendo movimentações pelo Brasil cara, que tá fora do radar, eixo São Paulo. Essas coisas de, vamos falar assim, de ser cuidar do design do ecossistema, né? Porque isso no fundo é uma decisão de design, né? Você está desenhando as coisas para que o ecossistema funcione numa direção que você quer que ele vá, elas funcionam muito bem. Aqui a coisa aconteceu, né? Tipo, sei lá, nos anos 70, 60, até antes, tinha um monte de coisa que criou as condições para o Vale do Silício virar o que é. No Brasil a gente pode fazer isso de maneira artificial, se inspirando nesses modelos. Um modelo muito legal é o Porto Digital de Recife. O Porto Digital de Recife, acho que tem 20 e poucos anos agora, 20 anos acabou de fazer. E, cara, é incrível a quantidade de, primeiro, gente boa que sai do Porto Digital, depois de empresas que têm nascido no Porto Digital, instituições tipo o César. E isso tem um valor, assim, difícil de medir. É muito difícil de medir, são projetos de longo prazo, mas é muito bom quando acontece. Eu acho, não lembro no seu número atual, mas em algum momento a quantidade de engenheiros da computação ou profissionais de computação per capita no entorno de Recife era tipo 3 vezes o número de São Paulo e Rio. Caramba. Isso não acontece por acaso. E o problema de 20 anos atrás é que o pessoal tava se formando e saindo, né? Eu escutei um case desse. Então, assim, tem muita coisa legal pra gente ver feita lá no Brasil, assim, né? Legal. Você já falou com muitos empreendedores, você foi um founder. Que erro que você acha que hoje, com mais maturidade, mais tempo, que as pessoas cometem, que talvez você cometeu e que você acha que hoje mais maduro, podemos dizer assim, você consegue ter uma visão clara que, putz, isso é muito básico, só que eu não olhava pra isso. Cara, deixa eu pensar. Tem a lista de erro é grande. Pode listar aí, erros que viraram aprendizados hoje e que você entende. Cara, eu mesmo errei muita coisa, né, do tipo, desde construção de time, muitas vezes eu negligenciei esses processos, comunicação com a meus próprios colaboradores, funcionários, eu também foi uma coisa que eu acho que eu fiz mal em momentos importantes, assim, isso mais na parte de gestão, vamos dizer assim, erros de empreendedores nesse mundo nosso, né, eu acho que assim, o principal erro é não andar na velocidade que precisa. Assim, as coisas andam muito rápido hoje. Se você está desenvolvendo o seu business e você não está andando na velocidade que o mercado pede, bem possivelmente vai ter gente começando depois de você, aprendendo com você e te dando 2, 3 voltas na pista, assim, especialmente nesse mundo que a gente está vivendo, né? Tá tudo muito rápido, então velocidade é importante. A segunda, talvez até antes disso, a coisa mais importante de todas é entender o problema que você quer resolver. Tem muita gente que olha para o problema de maneira superficial. Cara, aí você pode ter um falso começo, que eu acho que é muito ruim para o founder, né? Ele não olhou para o problema direito, ele não pensou em como resolver ele direito, não entendeu a dor do cliente, né, do usuário dele ali, lançou algo, teve alguma atração, em algum momento a empresa para de funcionar. Cara, muitas vezes é porque o produto não está ready, você não resolveu o problema direito, então se apaixone pelo problema de verdade, muito foco nos 3, 4 primeiros caras que você vai trazer para a empresa, porque isso vai definir o resto da cultura dali para frente. Isso é outra coisa legal. Não se apaixone muito pelas soluções que você colocou na hora, as coisas vão mudar muito rápido, né? Especialmente nesse mundo de tech agora. Pô, às vezes o que você achou que era legal hoje, daqui 3 semanas já não é mais tão legal. Então, se apaixone pelo problema mesmo. Escolha bem seus sócios, quem que vai investir, etc. E entenda qual jornada que você está construindo. Assim. Eu acho que essas coisas são importantes. E aí tem algumas coisas meio táticas, né? Do tipo, cuidado para você não cair nesses risco de plataforma, essas coisas que podem te matar de um dia para o outro, porque você... Como assim, risco de plataforma? Tipo, você montou um business que na próxima evolução de uma plataforma tipo OpenAI, ela vai passar em cima de você. Então, toma cuidado para você não se posicionar mal na largada, entendeu? Então, acho que essas coisas são importantes, assim. Legal. Acho que isso eu vi muito agora, muitas empresas que vieram oferecer pra gente um produto de imagem,
com a atualização do OpenAI agora, os caras tendo que pivotar tudo, tendo que mudar a ideia, tendo que uma linha de usar o próprio OpenAI. Então, se o cara tivesse num modelo que, poxa, a melhora do OpenAI faz o meu produto ficar melhor, talvez Entendi. ele tava numa outra antes, situação. né? A onda vai te dar um caldo ou vai te jogar pra frente. Depende exatamente de onde você tá posicionado pra pegar a onda, entendeu? Legal. Quanto o fundador importa? O problema ou o fundador, você como investidor? Founder. O founder. Né? Tá. E o que você olha para um founder? Problema bom com founder ruim, não vai funcionar. Founder bom com um problema mais ou menos, bem possivelmente, rapidamente, ele acha outro problema para resolver. Então, eu acho que assim, tem que ter founder time bom. Assim, eu acho que o bottleneck em startups são as pessoas. Legal. E o que você olha para um founder? Paixão pelo problema, acho que é isso. Aprender rápido. Acho que são integridade, né? Obviamente valores pra gente super, super importante. Mas eu acho que assim, ter essa mistura de visão, que é o problema, o que eu quero resolver, etc. Foco muito grande na execução, velocidade, eficiência, etc. E aprender rápido, porque o gargalo vai ser a velocidade com que você consegue aprender, entendeu? Legal. Tem algum founder que você conheceu, investiu e que chama muita atenção e que é um case super legal? Cara, vários. Sérgio Fúrio, da Acreditas, o Eric da RD, o Ricardo Moraes da Memed. Acho que assim, na Redpoint a gente foi muito feliz com as empresas que a gente fez. Assim, nem todas tiveram o sucesso de um mapismo, né? Que foi vendida 2 anos atrás, né, por unicórnio, etc. Mas a gente foi muito feliz com as pessoas, assim, tipo, eu praticamente investiria de novo em todos eles, assim. Legal. Acho que é até uma lei que tem que, cara, o founder que fez a venda, se ele aparecer com fundo agora, é muito sério. Às vezes até o que não fez a venda, porque assim, entre você investir e o cara dar certo, cara, as chances são todas contra o founder. Então, o cara deu errado, não necessariamente é uma falha do founder, né? Pode ser, mas em geral, você escolheu bons founders, poxa, tanto de bons founders aí que a gente viu que não deu em nada. Talvez não no primeiro projeto, no segundo, no terceiro foi lá e deu. Então, assim, eu acho que os caras que têm essas características, né, as pessoas que têm essas características de aprender rápido, entender o problema que eles querem resolver, ter essa visão clara, cuidar de trazer pessoas boas pro time deles. Poxa, esses caras são raros. Quando você achar, fique próximo deles, entendeu? Eu tava na Brasil Conference agora, né? E a Brasil Conference traz muito brasileiro que deu muito sucesso. Então levou o Henrique da Brex, levou o Street da Stone. Então, assim, são caras muito legais de mercado e todos eles falam, cara, resiliência. Com certeza. Resiliência. Com certeza. E o segundo ponto é convencimento, porque ele vai ter que convencer o próximo rodada de investimento, ele vai ter que convencer as pessoas a trabalhar com ele, porque às vezes você vai precisar de um cara muito técnico, você não tem dinheiro pra pagar. Então, esse cara aqui, aí acho que junta tudo isso, mais 2 pontos de pilar, a gente traz uma... Então, esse tipo de cara, mesmo que ele falhou, poxa, a falha dele, em geral, vai só deixar ele melhor pra próxima, entendeu? Ele vai aprender com aquilo. Vai ficar mais pé da vida pra conseguir melhorar. Exato. Legal demais. E o que você falaria pro Manuel de 97, quando tava vindo pela primeira vez pro Vale do Silício? Merda. Compra ações compra ações do Google, da Apple, Bitcoin, não, tô brincando. Cara, o que eu falaria, acredite que dá pra fazer, mas vai sem medo. Tá? Legal demais. Indo pra uma fase mais final aqui. Um livro, um conteúdo, uma conversa recente que marcou você, e por quê? Um livro que foi muito interessante pra mim, assim, não é recente, eu li ele há bastante tempo atrás, é um que chama The Economics of Information, do Halvarian e do Shapiro, que é um livro com a visão de economistas sobre o poder da informação no mundo a economia da informação, né? Hoje, todos esses business que a gente está vendo, de certa maneira, tem isso. Né? Os próprios modelos de linguagem, né? Eles estão tirando o valor de um montão de dados, né?
Então, esse livro foi muito legal porque ele me ajudou a entender um pouco como é que são essas dinâmicas. Então, esse é um livro que eu acho que é livrinho fino, rápido de ler. Acho que todo mundo que está meio que nesse mundo digital deveria ler. Outros conteúdos que têm me chamado a atenção, eu acho que são os conteúdos assim das pessoas que estão na frente desse desenvolvimento dessas tecnologias novas. Isso é o que tem me impactado mais recentemente. Eu tenho olhado muito para isso, né? Muita coisa o que está acontecendo na frente de AI. Então eu gosto de ver o que os grandes founders aí estão falando, o que os grandes pesquisadores estão falando. Então aí tem nomes legais aí para falar. Mas uma coisa que tem me chamado atenção de maneira assim que eu não imaginava é o que está acontecendo em quantum computing, né? E que era uma coisa que eu achava que não ia acontecer no meu lifetime. Eu achava que, pô, legal, talvez um dia a gente vai ter computador quântico, isso vai servir para um monte de coisas. Hoje eu já acho que está na esquina, assim. Então, não é que o conteúdo era super profundo, mas foi constatar de que, porra, teve muito avanço nos últimos anos nisso, e aí tem alguns founders para seguir, tem um cara que chama, acho que é Pete Sandbolt, depois eu pego o nome direitinho. A gente bota aqui. E ele, pô, é muito legal ver o que eles estão construindo, ele é um dos founders de uma startup de quantum aqui do Vale. É um computador quântico, é uma empresa que está construindo um computador quântico, que chama PsyQuantum. Tem vários, né, players nesse espaço, mas ele é um cara claro, assim, eu gostei de ver o que ele fala. Então, eu tenho olhado esse tipo de coisa. E, cara, as conversas que tem me chamado a atenção, que são as conversas com os founders daqui. É a hora que eu vou lá, converso com o founder, acho que o projeto dele é minúsculo e depois, de repente, eu entendo que eu não estava enxergando o que ele estava vendo. Então, isso é o que tem mexido mais com minha cabeça nesses dias aqui, assim. Legal demais. Acho que uma dúvida mais... Para onde você acha que está indo... em que momento nós temos a inteligência artificial e para onde você acha que a gente está indo pelas conversas que você está tendo com esses founders, principalmente? Cara, essa pergunta é difícil de saber, né? Eu acho que a gente está no dia 1, assim, dessa história de inteligência artificial, né? Inteligência artificial não é um negócio novo, né? Você vê, quando a gente começou a ter computador, final da década de 40, os caras já estavam falando de inteligência artificial meio baseada em modelos de redes neurais, etc. Então isso é mais antigo do que parece. Então acho que do ponto de vista de, poxa, chegou num estágio da tecnologia que você possibilitou a gente fazer um monte de coisa que antes não dava, especialmente com a chegada dos modelos de linguagem, etc., e a generativa, acho que a gente está no dia 0 dessa história. A gente ainda está na fase rádio na TV da tecnologia. A gente está fazendo as coisas do jeito que a gente fazia com a plataforma nova. Então eu acho que tem muita evolução daqui para frente. A gente vai começar a ver as coisas que nasceram pensando nasceram com a inteligência artificial. Então acho que essa é uma coisa. Para onde a gente vai, cara, eu acho que vai para essa coisa de daqui a pouco ninguém mais vai falar de essa aqui é uma startup, uma empresa de inteligência artificial. Ela simplesmente é uma empresa e igual ela usa energia elétrica, internet, telefone celular, ela vai usar a inteligência artificial de maneira bem profunda em quase tudo que ela faz. Então eu acho que isso vai ser acho que é para onde a gente está indo. E eu acho que a gente está num momento meio único da história, que é uma convergência assim, de algumas ondas de tecnologia. Você tem inteligência artificial, que é o que a gente está vendo agora, né, no mundo digital, mas aí você tem robótica, que é meio como é que eu trago agora toda essa capacidade para o mundo das coisas, tiro dos bytes e movo para os átomos. Aí você tem energia, a gente precisa resolver, né, a questão de produção, geração e consumo, né, de energia para poder suportar essas aplicações todas. Então tem muita coisa sendo feita aqui. Você tem um novo paradigma computacional chegando, que é a história de computadores quânticos, que vai mudar
Ele vai mudar, ele vai proporcionar a gente resolver categorias de problemas que ainda são muito difíceis de serem resolvidas com computação tradicional, e aí com muito impacto em áreas importantes, tipo ciência de materiais, a produção de novas drogas, simulação, etc. A exploração do espaço. Então a gente está num momento que todas essas coisas estão acontecendo meio que no mesmo momento e uma impulsionando a outra. Então eu acho que isso vai ter um impacto de transformação do mundo muito, muito grande, que a gente ainda não tem muita noção de exatamente como é que vai ser. Você está aqui já está há um tempo, né, nos Estados Unidos. Você chegou a andar de Waymo? Cheguei. O que você achou? Uma experiência incrível, parece estar no futuro, né? Tá se chamando Batmóvel, chega o Batmóvel. Parece que o futuro chegou. Essa é exatamente a frase que eu falo. Eu brinco que São Francisco hoje é meio que você tá tendo uma pequena olhadinha no que vai ser o futuro, assim. Eu acho que, claro, ainda tem problema? Tem. De vez em quando você vai ver um Waymo parando o trânsito lá porque ele fez alguma caca lá e ferrou com o trânsito ali. Mas você pensar que você está pedindo um carro, chega o carro sem motorista, você entra no carro, primeira vez você fica ali com um pouco de medo, na segunda você está praticamente dormindo dentro do carro, esquecendo que não tem ninguém dirigindo o carro, é muito, muito transformador. Né? Pega um Tesla aqui, sai daqui de casa, eu vou para Stanford. Praticamente não coloca a mão na direção do carro. Isso é muito foda. Né? Ainda é Silicon Valley Centric, ainda é numa marca de carro só, dois, três players. Não pensa no agora. Pensa daqui 5, 10 anos. E a hora que isso for o padrão. Sim. E a hora que a gente fala assim, não, mas peraí, deixa eu entender. 20 anos atrás, você punha seus filhos numa caixa de aço de 1,5 toneladas, acelerava ela a 200 km por hora e você ficava dirigindo lá umas 6 horas, cansado. Era mesmo assim que você tinha coragem de viajar com a sua família, entendeu? Então, assim, o que vai mudar lá na frente a gente não sabe, né? E coisas até que a gente já se acostumou. Tava falando um dia desses, você acha que o Waymo vai funcionar no Brasil? Eu falei, cara, se for o futuro vai funcionar. Igual quem tinha dúvidas que o Uber ia funcionar no Brasil. Exato. Se for pensar hoje, você tá entrando no carro, pega o Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu usei Ubermoto no Rio de Janeiro. Cara, você imaginar que você entrar num carro, numa moto de algum desconhecido e levar pra algum lugar, você fala isso há 10 anos, 20 anos no Brasil, você fala nunca. E hoje é um negócio super normal. Você anda em qualquer lugar do mundo, você pede um Uber, você pede um Lyft. Então eu acredito muito que ainda é muito novo, só que é algo que vai ser super natural daqui à frente. Não, eu acho que assim, o que é legal quando você traz tecnologia para isso, né, e aí o legal da inteligência artificial, imagina assim, você está lá com um carro autônomo, né? Vamos supor que o carro passou por uma nova etapa de treinamento do modelo. Imediatamente, todos os carros passaram a dirigir melhor. Sim. Então, esse tipo de coisa tem um impacto que é um pouco das características de tudo que é digital. Né? Você criou um conhecimento aqui, poxa, agora leva o conhecimento para todo mundo, que é meio o I Know Kung Fu lá do Matrix, né? Que era das cenas que mais me impacta lá no filme, a hora que o Neo tá ali, ele fala, preciso pilotar um helicóptero. Ela, não, ainda não sei. Aí ela faz o download a Trinity lá, faz o download do conhecimento e passa a saber pilotar helicóptero. Isso a gente faz com inteligência artificial. A hora que você traz um capability novo para o modelo e faz rollout para tudo, você colocou conhecimento em todo lugar. Então, esse tipo de coisa vai começar a ser padrão. Acho que o Waymo é um bom exemplo para a gente observar todas as tecnologias, porque acho que o Waymo todo mundo sabe que é um carro, todo mundo sabe que é um Uber. Exato. Acho que eu vi alguns números que receberam mais de 500 multas, né, no ano passado, o Waymo aqui no Vale do Silício, em São Francisco. Só que já falaram que metade das multas já foram resolvidas, e não vai ter mais essa multa, então vai começar a diminuir. E aí, se for comparar com o humano mesmo, o humano erra muito mais do que o... Exatamente. O carro tá olhando para 360 graus o que tá acontecendo com ele tá calculando o movimento de tudo que tá ali. É óbvio que isso vai ser muito melhor do que 99,9% dos humanos dirigindo. Que bom pra gente. Sim, ótimo. Esse é o ponto, né? Então, assim, esquece olha o que tá agora, mas tenta extrapolar pro que vai ser daqui a pouco, né? Muito legal. Agora, 2 últimas perguntas para encerrar. O melhor conselho que você já recebeu?
Cara, foi interessante, assim, não faça muito bem o que você não quer ficar fazendo o resto da sua vida. Isso é boa. Quando eu trabalhei na Abril, né, eu vendi uma startup minha para Abril e trabalhei na Abril 8 anos, e um dos sócios lá da Abril, um dia ele me falou isso, eu falei, eu tava mostrando para ele uma coisa que eu tava fazendo, todo empolgado, que não era exatamente a minha, vamos falar assim, no meu job description, mas eu vi o problema, eu resolvi. Ele falou, legal, mas posso te dar uma dica? Não faz muito bem o que você não quer ficar fazendo o resto da vida, não, porque as pessoas vão querer que você só faça aquilo. Né? Depois eu até li um livro, que é aquele Big Leap, que ele tem um conceito lá da zona do gênio, né? Ele fala, tenta trabalhar na sua zona do gênio, onde que você faz coisas muito bem, de maneira única, que ele te faz bem. Cuidado, tem um dos quadrantes dele lá, eu não lembro agora se é o da competência ou da excelência, que cuidado que esse é o quadrante que o mundo quer que você fique trabalhando nele, né? E não necessariamente é o melhor para você. Então, eu acho que isso ressoou bastante, assim, para mim. E acho que ao contrário também funciona, né? Tipo, se apaixone por uma coisa que é bom também, né? Exato. Porque às vezes a gente quer se apaixonar fica por uma mais coisa que fácil, inclusive, né? A pessoa fala, não, quero trabalhar com o que eu gosto. Primeiro, saiba fazer o que você gosta, né? Boa. E uma dica pra quem tá assistindo, pode ser dica pessoal, profissional, a gente tá falando muito agora de brinco nesse momento, a gente fala muito de saúde social, saber como se dividir, saber se relacionar com as pessoas, mas pode ser profissional também. Qual dica que o Manuel Lemos dá pra quem tá assistindo a gente? Teste. Põe as coisas na rua, faça as coisas. Né? Não fique pulindo demais uma ideia, um conceito, pra tudo na vida, né? Tipo, tô fazendo um trabalho de... Comece, vá pro mundo real, que aí você aprende, vai melhorar. Não fica só nas ideias, não. Coloca em prática as suas ideias. Fechado. Muito obrigado por receber aqui. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Super, super legal. Assim, acho que vários insights, Sempre brinco. Eu tenho que pensar os podcasts sem corte, porque o corte é o que dá... Eu acho que a gente vai ter uns 50 cortes aqui de dicas e coisas legais. Então, brigadão mesmo. Obrigado por me receber a gente aqui. Contem com a gente que precisar. Muito legal. Trocar com você, acho que a gente tá muito próximo em alguns momentos ali de Cubo e tal, a gente falam bastante de você, acho que a própria RD Station, a Monk tem muito ali, eu brinco que a gente foi durante muito tempo, a Monk começou na faculdade, então assim, era muito estagiário, eu era estagiário, a minha sócia na época era estagiária e todo mundo que a gente contratava, e a gente era um trampolim da RD muito forte, que a galera vinha, trabalhava, uma galera queria fazer, executava, só que não tinha como ficar, então começou a ir pra RD, acho que a ligação da Monk com a RD é muito grande, então o pessoal falava, o que vocês fazem com a RD? A gente virou um dos principais parceiros, canais, né? De venda, legal, então legal. Assim, é super legal. E é muito legal encontrar você aqui nos Estados Unidos. Prazer, muito joia, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Vamos falar mais aí, se precisar. Fechado. Valeu. Valeu, galera. Esse foi o Monk no Vale do Silício. E até mais. Valeu! Tchau.